vacina BCG, ou bacilo de Calmette-Guerin, como foi denominada em homenagem aos pesquisadores que a desenvolveram, é uma vacina que está completando 100 anos de existência. Ela foi inicialmente desenvolvida na França, no início do século XX, numa época em que a tuberculose era um grave problema de saúde pública para o qual ainda não existia tratamento. Então, a vacina foi uma das primeiras formas de controle da tuberculose. Ainda hoje, essa vacina é extremamente importante em vários países do mundo onde a doença ainda não conseguiu ser controlada, inclusive no Brasil. O BCG, ele, além de ser uma boa vacina contra a tuberculose, ele também protege, confere proteção contra a hanseníase. Então, isso é muito importante no Brasil, onde a hanseníase ainda é uma doença que afeta muitas pessoas. O BCG também é capaz de estimular uma resposta antitumoral e é utilizado no tratamento de certos tipos de câncer de bexiga, né? E, mais recentemente, essa sua capacidade, né, de estimular uma resposta imune considerada inespecífica, né, chamada de imunidade treinada, o BCG está sendo estudado como um adjuvante ou uma metodologia adicional para a prevenção da Covid-19. Então, tem estudos já sendo feitos, tanto no Brasil quanto em outros países, com relação a isso. Então, na verdade, é uma vacina com 100 anos, mas que tem muitas aplicações e está bastante contemporânea. No Brasil, temos importantes estudos que foram realizados sobre a vacina BCG. Uma observação curiosa sobre essa vacina é que a vacina BCG não é a mesma em todo o mundo, apesar de ter o mesmo nome em todos os países. As bactérias que fazem parte da formulação da vacina, elas têm diferenças genéticas que foram resultantes do seu processo de obtenção historicamente. A vacina BCG, na verdade, é uma cepa atenuada de um isolado clínico de Mycobacterium bovis, e ela foi obtida, na verdade, a vacina, através de um processo de atenuação que foi feito no início do século XX por Calmette-Guerin, no Instituto Pasteur em Lille, na França. Então, eles pegaram um isolado clínico, né, de Mycobacterium bovis, e mantiveram em cultura, repicando essa cultura a cada mais ou menos 3 semanas, em meio contendo batata, glicerol, bile bovina para obter uma cultura dispersa, e eles replicaram essa cultura durante 13 anos. Foram mais de 200 passagens in vitro, né, no laboratório, e em 1921, então há 100 anos atrás, foi feita a primeira administração do BCG, a partir do momento que eles obtiveram uma cepa atenuada com características diferentes da cepa virulenta original. A partir daí, eles distribuíram essa cepa atenuada, quando foi verificada a sua eficácia contra a tuberculose, distribuíram para vários laboratórios no mundo. E, na época, não havia métodos para obter lotes sementes controlados, né? Nem técnicas de criopreservação, nem técnicas de liofilização, como é utilizado hoje em dia. Então, cada laboratório que recebeu essa cepa tinha que manter em cultura independentemente nas suas condições, com seus protocolos, e isso levou à obtenção de cepas distintas, geneticamente distintas, através desse processo que, na verdade, foi uma atenuação in vitro, né? E hoje em dia se reconhece pelo menos umas 20 cepas de BCG geneticamente distintas. Algumas dessas são utilizadas para a produção da vacina, e no Brasil a gente utilizou desde os anos 20, 1925, 28, a cepa que a gente chama de BCG-Morro, que esteve em produção na vacina brasileira até recentemente. As diferenças genéticas que existem entre as cepas vacinais são objeto de estudos que têm como objetivo compreender melhor a sua capacidade imunoprotetora. O sequenciamento do genoma, ele permite determinar a sequência precisa, completa do genoma, nucleotídeo a nucleotídeo, base a base, né? Então, a gente conhece a sequência de todos os genes que compõem o genoma, o arcabouço genético daquele organismo, né? Isso é importante porque a gente consegue, comparando esse genoma da bactéria, por exemplo, da cepa brasileira, da cepa Morro, comparando com de outros BCGs, a gente consegue identificar mutações que permite que a gente estude o papel dessas mutações depois. Essas mutações podem impactar a função da proteína, a fisiologia da bactéria e até as suas características imunoprotetoras, né? Acredita-se que
as diferenças observadas na eficácia de proteção dos diferentes BCGs tem a ver também com as características de cada vacina, né? Também permite que a gente desenvolva métodos e ferramentas para controlar, fazer controle de qualidade da produção da vacina, o que é super importante. Então, a gente tem, inclusive, a gente fez isso, né, a partir dos nossos estudos genômicos, desenhar métodos em um kit para controle de qualidade da produção da vacina brasileira. E no futuro, através da reintrodução de genes ou mudanças, né, alterações por biologia molecular, na engenharia genética no genoma da bactéria, talvez a gente possa chegar a cepas mais eficazes, mais eficientes para a proteção, modificando a cepa original. Vejam que falamos em melhorias na vacina contra a tuberculose, porque a BCG, apesar de ser extremamente importante e ter uma boa eficácia comprovada em vários países contra as formas da doença em crianças, quando falamos da doença em adultos, a proteção que é conferida pela BCG ainda é falha. O BCG, ele era e continua sendo uma vacina extremamente importante, né? O BCG é dado no período neonatal, né, ao nascimento, né, e ele tem um imenso efeito, né, principalmente nas formas infantis da tuberculose, né? Então, hoje, praticamente, né, em nível internacional, se controlou, né, as formas da meningite tuberculosa e as formas de tuberculose na infância pelo uso do BCG. Mas sempre houve um debate sobre a ação do BCG depois da infância, né? Quer dizer, ao começar a adolescência e adultos jovens, a tuberculose começa a crescer novamente, né? Havia um debate que continua até hoje, né, sobre o BCG e toda a sua, né, todos os seus efeitos, mas existia uma ideia de que poderia se dar um booster do BCG, né? Na idade, mais ou menos, aí havia discussões sobre isso, mas, enfim, né, uma das propostas era na idade escolar, né, que foi o que foi adotado aqui no Brasil, que se desse um booster da vacina, isso poderia gerar um aumento da proteção, né? Então, alguns países adotavam, né, essa estratégia de dar, né, uma segunda dose do BCG, alguns até mais do que uma segunda dose, davam várias doses. E aqui no Brasil passou a ser adotado essa ideia, né, e foi oficialmente adotado pelo Ministério da Saúde, né, a uma revacinação, uma dose extra de BCG na idade escolar. Mas isso era questionável, né? Porque as evidências científicas sobre isso eram muito escassas, né? É nesse contexto que também no Brasil temos um importante estudo que investigou a eficácia de darmos uma segunda dose da vacina BCG, e esse estudo se chamou BCG Revac. Quer dizer, o estudo se inicia em 96, 97, né? E os resultados dele serão publicados, né? Começamos a ter resultado a partir de 2003, 2004, e ele será publicado, assim, o resultado principal do estudo em 2005, porque é um estudo que ele vai trazer, né, contribuições científicas, mas ele vai decidir uma política, né, e mostrar a inutilidade de uma política, né? Então, isso foi, eu acho que é o mais interessante aqui no Brasil, é porque o BCG, né, era dado em crianças, né, escolares, são milhões de crianças, né? Quando a criança está na idade vacinal, é muito fácil você anexar uma outra vacina, porque a criança já vai no centro de saúde, né? Mas na idade escolar, não. Então, tinha que ter campanhas, um esforço imenso de atrair essa população para ela poder ser revacinada. Então, apesar da BCG ser uma vacina relativamente barata, o custo operacional disso era muito grande, né? Além de expor, né, a população a uma coisa desnecessária, né, a uma intervenção que não é tão, quer dizer, que não se tinha evidência de que era necessária. Mas o interesse pela vacina BCG não para por aí.
Nós buscamos novas vacinas contra a tuberculose e os estudos da BCG, como esse estudo da BCG-REVAC, contribuem para que a gente possa desenvolver novos estudos com novos candidatos vacinais, estudos que sejam robustos para que novas vacinas sejam testadas de forma apropriada. Todo o teste da vacina BCG, ele tem que ser feito em última instância, né, o teste em população, né, para dizer se é eficaz ou não é eficaz, né? Então, isso se aplica à maioria das vacinas e os novos desenvolvimentos na vacina da tuberculose, né? Dado o problema da eficácia variável do BCG, né? Quer dizer, ela tem eficácia na infância, em algumas regiões ela tem uma eficácia também na idade adulta, mas em outras não tem, né? Ou tem uma eficácia baixa, né? Gerou, claro, a necessidade e estimulou a busca de novas vacinas para tuberculose, né? Então, essa busca vem aí já há várias décadas, né? E não há nenhuma vacina, assim, há vacinas promissoras, né? Mas nada fantástico, né? Se teve até o momento, né? E, claro, uma das dificuldades é exatamente que você tem que testar essas vacinas em população, né? Também cresce o interesse nos efeitos não específicos da vacina, que foram recentemente reavivados por estudos observacionais preliminares, que indicam a possibilidade de que haja uma proteção parcial contra a Covid-19. Na pandemia que nós estamos vivendo, de Covid-19, né, surgiu uma literatura, né, de que uma possibilidade do BCG ter uma certa, né, papel protetor, né, do Covid, né? Tanto que está em curso alguns ensaios clínicos para avaliar isso, né? E nós aqui tem um grupo em Salvador que está trabalhando com duas coisas, né? Uma é um estudo de caso controle, né, para estudar o efeito da vacinação. Esse estudo caso controle já está em fase final de análise. Ainda é muito preliminar, mas sugere um certo nível de proteção para a Covid severa, né? E o outro estudo que está em curso, está sendo sendo processado, que é usar o ensaio randomizado, né? O ensaio do REVAC-BCG, como esse ensaio, né? Na época, não houve efetividade, não houve eficácia, né? Da revacinação. O grupo controle não precisou ser vacinado, não havia justificativa ética para se... Então, essa randomização continua a funcionar na população, né? Apesar dele ter sido feito na década de 90, né? Essa revacinação, essas pessoas, né, vacinadas estão na população, né? E é aleatório esse processo, né? Então, a ideia é linkar os casos de Covid, né, com essas pessoas, né, para ver se há diferença, né, no grupo revacinado e no grupo não revacinado, né, de que há ou não um efeito dessa revacinação, né, sobre a incidência e as formas severas de Covid, né? Isso está em curso também. A gente espera em breve, em alguns meses, a gente ter resultado dessa investigação. A relação entre a vacina BCG e a Covid-19 é interessante porque, sendo a BCG uma vacina tão antiga, né, completando agora 100 anos, né, os primeiros descobertos, os primeiros trabalhos da década de 20, né, e os grandes ensaios a partir da década de 40, né, e o Brasil sendo um dos países que ainda mantém uma política de saúde pública, vacinando todos os recém-nascidos, depois de 1976, por força de normativa do Ministério da Saúde, para evitar formas graves e disseminadas de tuberculose, ela é uma vacina muito curiosa, digamos assim, né? Pelo fato de provocar uma reação imunológica muito variada. Então, há estudos mostrando já e observações, às vezes não controladas, mas estudos observacionais mostrando que ela protegeria
contra outras viroses na infância. Então, populações que são muito vacinadas com BCG, na população infantil, estariam protegidas. Surgiu a hipótese de que ela pudesse, eventualmente, proteger populações mais velhas. Então, foram feitos alguns trabalhos na África, mais recentemente na Grécia, verificando a atuação dela como protetora para outras viroses respiratórias e mostrando, digamos, alguma coisa que nos intriga, né? Se isso pode ou não ser verdade. E se tem consistência nos trabalhos até o momento apresentados, essa resposta até o momento é modesta, no sentido de proteger populações mais velhas, mais idosas, acima de 65 anos, como foi o último estudo feito na Grécia, publicado no final do ano passado, de 2020. O Brasil foi convidado a entrar num estudo que é o maior estudo do mundo, que é o chamado estudo BRACE, é o BRACE Trial, que é um estudo de fase 3, né, contra placebo, igual a todos os outros estudos de vacina, e com a hipótese formulada de que a vacina BCG pudesse atenuar os casos de Covid-19 ou eventualmente evitar. A nossa população, ela é uma população especial porque, como nós incluímos só profissionais de saúde, nós somos a única coorte desses 5 países que participam do estudo BRACE, né, que são Inglaterra, Austrália, Holanda, Espanha, né, os outros 4 países, nenhum deles tem política de vacinação por BCG. Como nós incluímos profissionais de saúde na ativa, a maior parte deles tem menos de 50 anos, então, portanto, todo mundo foi vacinado com BCG ao nascer. E é por essa razão que nós estamos fazendo estudos imunológicos na coorte brasileira para verificar se há alguma ação relacionada a essa nova, digamos, vacinação, com uma cepa, inclusive, diferente, porque a cepa que nós estamos usando é a cepa dinamarquesa, é a Danish strain, e não é a cepa brasileira, que é a cepa Morro, como todos nós sabemos. Então, a hipótese formulada é essa, de que uma vacina bacteriana teria alguma influência pelo fato dela provocar uma reação imunológica muito variada, de acordo com a definição dos imunologistas. Então, essa é uma hipótese interessante, nós ainda estamos preparando a análise interina, né? Nós já tivemos a primeira avaliação, nós já fechamos o estudo, é o maior estudo do mundo, de modo que eu acho que nós teremos uma informação bastante interessante, são 7.000 profissionais de saúde, dos quais 2.600 brasileiros, nos 3 sites que participaram, são 3 sites da Fiocruz, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Manaus. E agora nós entramos na segunda etapa do estudo, que se chama estudo BACOS, que é, na verdade, analisar imunologicamente, com marcadores biológicos de proteção, todos aqueles que receberam a vacina da Covid-19. Lembrando que o estudo BRACE foi interrompido porque começou a política de vacinação no mundo todo. Então, ser vacinado para a Covid-19 é um critério de exclusão. De modo que aqui também, quando as pessoas começaram a ser vacinadas, por serem profissionais de saúde, nós também tivemos que interromper. A nossa amostra seria maior do que aquela que foi incluída. Nós não podemos responder até o momento se o que nós estamos fazendo vai gerar um resultado positivo no sentido das 2 respostas que foram as hipóteses formuladas. Se a BCG poderia evitar a Covid-19, o que a mim particularmente não me parece muito plausível, digamos, né? Mas se ela pode atenuar episódios de Covid-19, se ela pode contribuir nesse sentido. Então, assim, essa resposta ela não está dada ainda até esse momento, né? Eu acho que esses estudos deverão permanecer, né? Eu acho que a vacina BCG ainda nós não podemos bater o martelo dizendo ou que ela tem alguma utilidade ou que ela não tem nenhuma utilidade na profilaxia ou digamos, na atenuação de casos, porque essa resposta não está dada até o momento, mas seguramente eu acho que qualquer resposta gerada por esse estudo, que é um estudo grande, né, com 7.000 profissionais de saúde avaliados prospectivamente, e agora com essa segunda etapa na qual nós estamos
fazendo essa determinação imunológica de marcadores para verificar alguns marcadores de proteção. Lembrando também que é interessante, a coorte brasileira desse trabalho é como nós temos essa a prevalência de tuberculose alta no Brasil, nós introduzimos na coorte brasileira, que também vai gerar um resultado especial comparado com os demais países que fazem parte do estudo BRACE, né, que não tem política de BCG e tampouco tem incidência alta de tuberculose. O Brasil é o único deles que faz parte da lista dos países de alta carga ainda, né? Somos o 19º país, como todos sabem. Então, nós fizemos estudos de IGRA, né? Nós colhemos exames de IGRA para verificar a infecção latente em todas essas pessoas. Então, isso também vai gerar uma informação interessante que nós pretendemos publicar proximamente. A história da BCG demonstra a importância da ciência brasileira para a resolução dos nossos problemas de saúde da nossa população. Isso com benefícios para a nossa sociedade. Estamos nos aproximando também da data comemorativa que ressalta o papel dos cientistas e sua contribuição fundamental para o desenvolvimento humano, tecnológico e material das nações. Então, apoie você também a ciência brasileira e siga a Fiocruz nas nossas redes sociais.